Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lise Borges, sou advogada, professora de Direito Civil e atualmente sou presidenta do IBADEFEM, que é o Instituto Baiano de Direito e Feminismos, que é um instituto muito legal, muito bacana e visa realmente deixar a gente íntima, né? Não só em relação à academia, mas com uma pesquisa com essa interface, né, de direito e gênero. Além de a gente resolveu inaugurar esse canal para que, além de disponibilizar os nossos eventos, a gente também possa fazer alguns conteúdos mais curtos, né, explicando certas coisas para que todo mundo fique na mesma página, né, e talvez até descomplicar algumas coisas. Então, hoje a gente vai falar de currículo Lattes, a gente vai ter a oportunidade também de falar sobre ORCID, que é o currículo Lattes internacional, digamos que. A gente vai poder falar também sobre as qualis, né? Eu imagino que você já deve ter ouvido falar, né? Ah, tal revista é Qualis A, tal revista é Qualis B, como que eu sei, né, o Qualis, para que que isso serve? Então, algumas coisinhas mais rápidas, né, mais curtinhas, a gente vai fazer aqui para poder tentar facilitar a vida de todo mundo. E uma coisa que é muito importante é o seguinte: eu imagino que eu estou falando aqui de forma mais restrita para o pessoal do IBADEFEM, mas se alguém mais, né, também está ouvindo, eu acho que isso é muito importante, porque é uma premissa nossa até, né? Sempre procure um grupo de pesquisa. A pesquisa ela é melhor quando pensada, inclusive, conjuntamente. Busque uma orientação, a orientação faz toda a diferença, né? Converse com alguém que possa, de fato, te orientar, e não importa se você é graduando, se você é graduado, se você está no mestrado, na pós-graduação, todo mundo tem alguma coisa para falar, né? E por que não escrever? Então, aqui no IBADEFE, a gente foca mais nessa perspectiva de direito e gênero, mas a gente tem grupos de pesquisa espalhados por todo o Brasil. Mas, enfim, voltando ao assunto de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho e falar também, né, sobre o Qualis. Qualis, gente, eu vou falar também porque a gente exige o Qualis até para inscrição. O Qualis não, desculpa, o Lattes. Bom, o currículo Lattes, quando a gente faz um currículo para uma entrevista, né, para um escritório, alguma coisa assim, geralmente a gente leva aquele currículo, né, lá com a fotinha da gente, algumas especificações e tudo mais. O currículo Lattes é basicamente uma plataforma em que você vai concentrar todas essas informações. É como se fosse o LinkedIn, né, só que voltado para a área acadêmica e, né, com essa certificação do CNPq dentro, né, da própria plataforma do CNPq. É como se fosse aqui a rede social, né, da galera que acadêmica, né? Então é bem interessante. A maioria dos pesquisadores, dos professores de vocês está por aqui. Se você ainda não tem um currículo Lattes, você pode buscar, ou melhor, você pode fazer o seu currículo Lattes clicando aqui. Você vai acessar o site, né, lattes.cnpq.br, e vai clicar em cadastrar novo currículo, tá? Gente, é muito intuitivo, tá? Todos os dados aqui você vai preencher, então, país de nacionalidade, e-mail, senha, depois você vai passar para outra fase, trazendo as informações pessoais, depois endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. E aí você vai ter uma página, né, que você vai poder fazer o login e sempre atualizar, tá? Se você já tem o currículo Lattes e quer atualizar, quer inserir alguma coisa, em vez de você vir em cadastrar currículo, você vem em atualizar currículo. Aí eu vou abrir aqui até o meu para que vocês possam ver como é que funciona essa interface. Depois que você criou o seu currículo Lattes, vai aparecer isso aqui para você, né? Como se fosse uma paginazinha do seu currículo e você podendo colocar várias questões dentro do seu currículo, que a gente vai ver algumas já já, tá? Então você abre, né? Insere. Ah, é um artigo novo que eu publiquei. Então você vem aqui em produções, artigos aceitos para publicação. É um livro, um capítulo de livro? Livro e capítulo, né? Se é um artigo que foi publicado em um periódico, né? Então, uma revista, aí você vem aqui e digita, né? Se é uma tradução de alguma coisa que você fez, você coloca a tradução. Ah, mas agora eu já defendi lá o meu TCC, eu já sou graduada. Então, você vai colocar aqui na formação acadêmica, a titulação, e vai inserir lá que você graduou, né? Uma série de outras questões que vocês podem, né, fazer e ir incluindo. Depois de incluir, é só enviar e já vai ficar salvo lá no teu currículo, né? Mas eu acho que a gente aprende
vendo, né, fazendo, entendendo. Como é que funciona? Eu vou fazer com vocês aqui, basicamente, pegar a maioria dos currículos Lattes, né, e aí eu, inclusive, vou pedir licença para poder usar da gente mesmo, né, o meu, o da Carol, que é secretária do IBADEFEM atualmente, da Samanta, que é a nossa diretora financeira. Como são dados públicos, né, a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, porque vocês vão ver, né, pessoas que já formaram, que não formaram ainda e tudo mais. Vamos lá. Para buscar um currículo, você vai clicar, né, em buscar currículo e vai digitar o nome da pessoa. É muito importante essa parte, por quê? Porque a gente vê aí no direito uma série de coisas, né, uma série de desinformações. É no currículo Lattes que você vai ter a maioria das informações, inclusive dos seus professores, né? Então é muito bom quando você está vendo, por exemplo, um curso sendo vendido na internet, quando você vai escolher uma pós-graduação, escolher um doutorado, um mestrado, você pode conferir o que é que seu orientador está fazendo, o que é que seu professor faz, qual a titulação dele, se é da área, se não é, no que pode te ajudar, no que é que não pode. Então, é sempre interessante dar uma olhadinha, dar uma conferida no Lattes para ver se de fato vai fazer diferença na sua formação. Eu vou colocar aqui o de Carol, porque eu sei que Carolina porque eu já sei que ela já incluiu algumas coisinhas e a gente vai dar uma olhada. Quando você for buscar o nome da pessoa, você coloca a maior quantidade de nomes possível, assim, no sentido de ser o nome mais completo. Por exemplo, eu sei, meu nome é Lizzie Borges Galvão, né? Só que eu sempre assino Lizzie Borges. Então, aqui eu posso colocar Lizzie Borges, já já a gente faz a pesquisa, que pode aparecer outras Lizzies, né? Carolina Dumê, por exemplo, né? Carolina Stagliório Dumê de Faria. Eu vou jogar aqui o Carolina Dumê e vamos ver o que é que aparece. Quanto mais nome você tem, mais fidedigna vai ser essa tua busca, tá? E aí percebe o seguinte: tem algumas caixinhas aqui, né? Tem aqui nas bases de doutores ou demais pesquisadores, tá? Se você já tem doutorado, é porque você já é doutor, então você pode aqui, não precisa marcar nada, é só buscar. Eu sou doutoranda, eu ainda não defendi, então eu ainda não me tornei doutora, né? A minha titulação é de mestra. O que que acontece? Tenho que aplicar aqui também. Demais pesquisadores, e aí você vai buscar. A gente vai buscar agora o de Carol para ver o que que acontece. Aqui veio ela, tá vendo? Carolina Stagliori do Medifaria. Do Mefaria, vamos olhar. Vou abrir o currículo dela para a gente ver o que é que a Carol já fez. Informações públicas, né? A gente vai divulgar. Aí perceba o seguinte: todo o currículo Lattes ele tem um endereço, né? Então, assim, por exemplo, quando você vai fazer uma seleção, você pode mandar só o endereço do Lattes, que já está de bom tamanho, né? Ou então você imprime, anexa em PDF. Mas o seu endereço do Lattes é sempre esse aqui, tá vendo? Sempre o de cima. Que é a sua identificação. Você vai ver que esse número aqui é igualzinho ao número de baixo aqui, ó, ID Lattes, né? Igualzinho. Então, é a sua identificação para o sistema, né? No CNPq, o currículo Lattes. Aí você tem como se fosse uma bio que a gente faz para o Instagram, né? Um resuminho assim mais curtinho sobre o que é que você faz, né? O que é que você deixa de fazer. Então, eu vou ler aqui o de Carol para a gente se situar. Ela coloca aqui: estudante de Direito da Faculdade de Direito da UFBA, secretária-geral e coordenadora de eventos do Instituto Baiano de Direito e Feminismos, o IBADEFEM já atualizou, ó, danada. Integrante da Comissão de Direito Internacional do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o IBDFAM, estagiária do escritório de Dias Sodré e Rosa, advocacia e consultoria. Isso foi o que a Carol colocou. Ela também colocou uma fotinha, é sempre legal você colocar uma foto mais profissional, né? Se não tem, tira em casa, né? Pede ajuda, é bem bacana, porque é bacana quando a gente vê a foto da pesquisadora, do pesquisador, né? Às vezes a gente até tem ideia. Outro dia a gente pensa assim, né? Eu estava comentando com algumas alunas, quando a gente fala o nome de certa pessoa que tem uma publicação, né? Por exemplo, Rodolfo Pamplona Filho, né? Que é professor aqui na Bahia. Às vezes, quando a gente conhece a obra, mas não conhece a pessoa, não sabe, né, que é uma pessoa jovem, não sabe que é uma pessoa acessível, não sabe. Então, é sempre bacana a gente tentar colocar uma foto, se aproximar à nossa realidade, né, trazer essas informações sempre de forma atualizada. E isso aqui é importante também. A última atualização do currículo que o Carol fez foi no dia 15/9/2021. Então, está recém-atualizado mesmo, né? Vamos ver o que é mais que a gente acha no currículo da Carol. A gente tem a identificação, o nome dela, né? Então, Carolina Stagliori do Me Faria.
nome em citações bibliográficas, então tem do MEI, vírgula Carol. Você pode dizer como você quer, né, ser citada. O Lattes, o endereço, né, mais uma vez, repete aqui com aquele D, né? O endereço, se ela tivesse um endereço profissional que quisesse colocar, ela poderia declarar. E na formação acadêmica, vai ser os títulos que você já tem. O que é título, né? Na academia, a gente vai ter uma escadinha aí que vai ser possível você fazer. Então, geralmente, a gente faz a graduação, depois uma pós-graduação lato sensu, que é como a gente conhece as nossas especializações, né? Não é uma ordem isso, mas é o que a gente geralmente vê no mercado. Você pode pular da graduação direto para o mestrado? Pode. Só não pode pular da graduação para o doutorado, tá? Aqui no Brasil, você precisa fazer o mestrado antes do doutorado. Então, geralmente é graduação, pós-graduação lato sensu, que é a nossa especialização, e as pós-graduações estrito sensu, né, que são aquelas mais específicas, é o que a gente tem por mestrado e doutorado. Então, todos esses títulos que você tem, você vai incluir aqui. Aí, Carol colocou, desde 2018, ela está na graduação de Direito pela Universidade Federal da Bahia. Como ela ainda não defendeu, né, o artigo dela, ela ainda está, né, o TCC dela, ainda não consta aqui qual é o título do trabalho dela, nem o orientador ou orientadora, né? Quando ela o fizer, né, vai estar tudo completinho. Vamos supor que Carol é graduada em dança, né? Eu sei que ela é professora de dança também. Se ela tem essa graduação em dança, ela pode inserir aqui também, não tem problema. Ela teria 2 graduações, né? E tudo certo. Só que aí a gente vem para a formação complementar. Formação complementar são todos os outros cursos que você fez que não tem esse peso, né? Até por uma questão de horário, né? Por exemplo, a especialização precisa ter no mínimo 360 horas, né? Então, tudo que tem uma carga horária um pouco mais reduzida, que não é pós-graduação, não é considerado, né? Como vocês vão ver isso no meu currículo, que eu fiz um caso parecido, né? Mas aqui na formação complementar você pode colocar todos os cursos que você fez. Então, Carol fez um tantão de curso, olha só. Ela está fazendo a Semana da Advocacia LGBTQIA+, 6 horas, né, da Startup Bicha da Justiça, formação pedagógica em educação infantil para relações étnicos raciais, curso de capacitação, de contação de história. Ela é também, né, dançarina, então já consta, ela colocou as duas coisas aqui. Ela fez algumas aulas na ESA também, isso é muito legal, ó, da Escola Superior da Advocacia, então tem uma até que ela fez comigo aqui de União Estável, né? Então ela colocou todos esses cursos, audiência simulada, direito médico, planejamento sucessório, extensão universitária, tudo que vocês fizerem de curso aí, pode colocar aqui, porque é massa. Fez até um curso de comunicação não violenta, que legal, muito bacana. Então, coloca aqui na formação complementar, tá? Atuação profissional. O que acontece? Vocês vão ver que no início da nossa vida acadêmica, a gente geralmente tende a colocar os escritórios que a gente passou, né? Até para mostrar que a gente tem um pouco de experiência. À medida que a gente vai, não é nem certo nem errado, tá? Mas à medida que a gente vai se aprimorando na nossa vida profissional academicamente, a gente vai incluindo os vínculos acadêmicos que a gente tem, né? Vocês vão ver no meu lá que eu já tirei a maioria das coisas quando eu comecei a estagiar, por exemplo, né? Não faz sentido, mas está no meu currículo hoje, até para o currículo ficar um pouco mais sucinto. Então, eu vou colocando as coisas que fazem sentido, né, para a perspectiva acadêmica. Carol tem aqui 2 escritórios que ela já estagiou, né? E atualmente ela está vinculada à UFBA em grupos de pesquisa que estão em andamento, tá? Então, aqui são 2 grupos de pesquisa que ela está em andamento. As linhas de pesquisa dela, né, que é o que ela pesquisa, é direito e feminismos, direito à educação e precarização do papel do professor. As áreas de atuação são as principais áreas que você atua, né? Então, Carol colocou aqui direito e educação. Vocês vão ver que vocês podem escolher sub-áreas também. Se você não sabe qual é a sua área, a sua sub-área ainda, você não sabe se você está atrelada a direito tributário, a direito de família, se é direito penal e tudo mais, coloca direito e está tudo bem. À medida que você vai colocando, né? À medida que você vai se desenvolvendo, você vai especificando. Os idiomas que ela tem, né, que ela fala, então compreende bem inglês, compreende razoavelmente francês, então você pode ir colocando, inclusive, né, pelo nível que você tem de domínio nesses idiomas. E aqui é o que é bem importante, que são as produções, né? As produções bibliográficas. Então, aqui é um bom exemplo. Carol, ela é aluna de graduação, mas já tem 3
trabalhos publicados, né? Um em coautoria aqui comigo, que é o Filhas que Cuidam, Sobrecarga das Mulheres no Trabalho de Cuidado com os Pais Idosos, que saiu na revista Conversa Civilística. Tem outro que saiu na revista do CEPED, que é a Proteção de Dados de Criança de 8 a 12 anos em Lei Geral de Proteção de Dados. E tem outro da manipulação do comportamento de campanhas eleitorais, que também saiu na revista Conversa Civilística. Ok, isso aqui são os artigos que são publicados em periódicos, em revistas necessariamente, né? Então, isso é muito importante. Apresentação de trabalho é quando, por exemplo, tem uma semana jurídica e você vai apresentar o seu trabalho, né? Você vai fazer uma pequena fala sobre o seu trabalho, uma pequena palestra sobre determinada coisa. Você vai colocar como apresentação de trabalho. Então, aqui, Carol já fez 2 apresentações de trabalho, né? E aí vai dizer aqui certinho onde é, né? A apresentação do trabalho foi um seminário, e escrevendo aqui, né? Basicamente, acho que está até em duplicidade. Mas você vai colocar onde foi que fez, né, a apresentação desse trabalho. Demais tipos de produção técnica, Carol tem formação de professores em balé clássico para crianças, né, que é outra forma, ela poderia, se quisesse, ter colocado lá. Eu acho que, aos poucos, Carol deve ir caminhando mais para a parte do direito, né? Então, quando ela optar, por exemplo, né, por ou se desvincular do balé, ou fazer o balé de outra forma, ou mesmo até se quiser continuar com os dois, ela pode ter um currículo que encaixa as duas coisas, né? Mas aí eu colocaria até lá em cima como formação. Mas é de curta duração, né? A gente não sabe qual que é o horário. Ela pode colocar não como titulação, mas como formação complementar. Aí tu tem os eventos, né? Isso aqui, gente, são todos os eventos que você vai como congressista, né? Que você vai basicamente para assistir a palestra, né? Então, basicamente, aqui é todo e qualquer evento que você assistiu. Então, você pode colocar aqui, não tem problema, você vai ver que de Carol tem bastante, né? Ó. Tudo que você faz, você assiste, você coloca, tá? E aqui tem uma questão de educação e popularização, que geralmente é utilizada, né, quando a gente pensa numa perspectiva até de larga escala, numa questão social, né? Carol colocou aqui novamente 2 informações. Acho que dá até para pensar em tirar, porque está duplicada essa informação. Mas esse é o currículo de Carol, né? Um exemplo de graduando que tem uma produção acadêmica, né? Bacana. Vamos fazer a busca, então, de... deixa eu ver de quem é que eu lembro o nome aqui agora. Eu escrevi um artigo com a Samantha agora, vamos ver se ela já atualizou. Samantha Lins. Ela também não é doutora. Deixa eu ver se eu acho ela. Pronto, aqui. Vocês viram que Samantha, eu coloquei Samantha Lins, né? E tem várias Samanthas Lins. Tem Samantha Dal Bosco Lins Carvalho, Samantha de Faria Araújo Lins de Albuquerque, Samantha, né? E aí você pode ver aqui até pequenininho como consta, né? De onde é. Eu sei que aqui, né? Ela é sócia do escritório Pessoa e Pessoa, né? Então consta aqui, eu já sei que é ela. Eu vou para Samantha Mendonça Lins Bastos. Vamos lá. Samantha, não me mate, tá? Vamos lá, esse é o currículo de Samantha, olha a foto dela, toda profissional, chique. E aí nós temos o endereço do currículo Lattes dela, né? Mesma coisa, padronizado, a bio dela aqui bonitinha, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Direito do Trabalho, é sócia lá no Pessoa e Pessoa, aluna especial do programa de pós-graduação. Isso é outro tópico que a gente vai falar, o que é aluno especial, o que é aluna regular, algumas coisinhas que vamos colocar aí alguns vídeos curtos para vocês. E aí, mesma coisa, né? Aqui a identificação dela, nome, como citá-la, né? O endereço, mais uma vez. Olha aqui, ela coloca o endereço profissional, porque ela só seja um escritório, tá vendo? Então, ela incluiu aqui o endereço profissional dela. Formação acadêmica ou titulação, né? Aí tem a graduação de Direito. Olha só, tem o título do trabalho dela, né? Dando moral na revista de empregados, o papel da Justiça do Trabalho no deferimento de indenização. Então, o que acontece? Aqui, ela já defendeu o TCC dela teve esse título e o orientador dela é o Edilton Meirelles, né? Então, consta aqui. E a especialização, que foi na Faculdade Baiana de Direito, com tudo direitinho também. Formação complementar, todos os outros cursos que ela fez, né? A atuação profissional, então tem aqui que ela é atualmente, né, advogada lá no Pessoa e Pessoa, ela foi monitora na Faculdade Rui Barbosa, ela foi
ela teve o vínculo como aluna especial no programa de pós-graduação, né? Aluna especial, ela já fez 3 disciplinas aqui como aluna especial da UFBA. E aí temos a área de atuação, né? Aí perceba aqui ela coloca direito do trabalho como sub-área, né? Que é a área dela. E dos idiomas ela tem português, inglês e espanhol, e aí sinaliza, né, como que é o nível do idioma, né, do domínio do idioma. Mesma coisa, os artigos publicados, né, a gente, já atualizou. Machismo nas alturas, as empresas aéreas e a proteção jurídica das comissárias, que foi um artigo que a gente fez para o Conjur, né. Tem outro artigo dela aqui também na revista do CEPEG, monetarização dos riscos adicionais salariais e desestímulos para a adoção de medidas preventivas, capítulos de livro publicado, né? Então, aqui já tem 3 capítulos de livro que foram publicados, né? Textos em jornais e revistas, aí ela coloca da mesma forma, né? E os trabalhos complementares que foram publicados em anais de congresso. O que é que acontece? Geralmente, os congressos que a gente palestra, os congressos que a gente apresenta os nossos trabalhos, fazem uma espécie de compilação, né? E publicam depois o que a gente chama dos anais dos congressos. Então, isso conta, é bem interessante, tá? Então, aqui já tem um trabalho, né, publicado em anais de congressos. E aí tem entrevista também, olha que legal. Eu nunca preencho isso. É a produção técnica, entrevista, mesa redonda, programa e comentário em mídia. Então, ela falou num programa de TV sobre bullying e assédio moral em 2015. Olha que bacana. E os eventos que ela participou. Tá vendo? Que legal. Esse é o currículo da Samantha. Vocês vão ver que os currículos meio que se assemelham, né? É um caminho. Aí vou abrir aqui o meu só para ser o último que a gente vai ver, né? Faço aqui a busca como demais pesquisadores. Lise saem 2, eu coloquei Lise Borges, né? Aí tem Lise Amanda Basaglia Borges, do ensino médio, 2º grau do objetivo centro escolar, em 2012. Então, claramente, né? Não sou eu, que já concluí o ensino médio. E aí tem aqui Lise Borges Galvão, vamos lá. Sou eu. Bom, mesma coisa, né? Tudo certinho, tudo igualzinho. E o link para o acesso do currículo, né? Se você quiser mandar isso para alguém, já pode mandar direto o link, tudo certinho. Você faz a sua mini bio aqui. Eu, particularmente, gosto de deixar essa mini bio bem enxuta, tá? Bem enxutinha. Mas tem pessoas que colocam tudo, né? Sai colocando todas as publicações, todas as coisas, o que mais é importante e tudo mais. Eu gosto de deixar enxutinha, né? 4, 5 linhas para mim é o suficiente, mas aí vai de gosto, né? Vai de jeito. A identificação, meu nome completo e como geralmente eu sou citada, né? Borges, Lise, o endereço do currículo Lattes e eu tenho o OrcID. Você pode integrar o OrcID, que é o currículo Lattes internacional, né? Que falei, dentro do teu currículo também. Isso é bem bacana. E já tem aqui o endereço do meu OrcID. Endereço eu não pus, né? Tem a minha formação acadêmica aqui, com doutorado em andamento. Eu fui bolsista tanto no mestrado quanto no doutorado, então consta aqui as obrigações, né, enquanto bolsista, tudo direitinho, especialização em Direito Civil, mestre em Família na Sociedade Contemporânea, graduação em Direito, tudo certinho. Aqui os títulos dos trabalhos, né, que defendi, tudo certo. Aí o que acontece? Formação complementar, mesma coisa, todos os cursos que você fez. Aqui está faltando coisa, mas vamos lá. Fiz uma extensão universitária em Direito Imobiliário, curso de oratória que fiz em 2018, para ver se destravava mais um pouquinho. Esse curso aqui foi bem legal, é um curso de práticas colaborativas, então a gente vai incluindo, né? Coloca a carga horária e tudo certinho. Atuação profissional, vocês vão ver que aqui eu já não coloco mais como chama? Escritório, né? Porque não faz sentido. Então, aqui eu sempre coloco mais, né? Eu dou prioridade às experiências acadêmicas enquanto professora, tá? Então, aqui já coloquei algumas, né? Então, tem aqui Faculdade Batista, Escola Superior de Advocacia, Universidade Católica, que eu estou como professora colaboradora agora, da pós-graduação em Direito de Família, e também agora, olha só, o Instituto Baiano de Direito e Feminismos, que a gente já incluiu aqui também.
membro de corpo editorial, né? Então, eu integrei uma revista chamada Direito e Sexualidade por um tempo. Eu ainda estou como revisora de periódico da revista Pensar, né? Uma revista Coalizar 1, bem legal, fiquei bem feliz. E tem as áreas de atuação. Vocês vão ver que aqui eu coloquei várias sub-áreas, né? Tem até uma que eu acho que está faltando, porque eu coloquei em direito civil, direito de família, direito internacional privado, faltou gênero aqui, né? Vou dar um jeitinho de colocar. Os idiomas, mesma coisa. Os artigos publicados em periódicos, igualzinho, né? Tá faltando coisa aqui, mas tudo bem. Livros publicados, mesma coisa. Texto em jornal e revista. Apresentação de trabalho, né? Então, toda palestra que eu já dei. As bancas, isso aqui é importante, quando você tiver, né, já tiver virado professor, ou eventualmente for convidado ou convidada para julgar o trabalho de alguém, né, avaliar o trabalho de alguém, isso é muito importante. Pode ser que você seja especialista e você seja chamada ou chamado para estar na banca de graduação de determinada pessoa, como um convidado externo, externa, pode, e aí você vai colocar. Aqui, gente, eu não coloquei, tem tanto aluno que eu participei de banca, mas confesso que eu coloquei só dos últimos, desse semestre, do semestre passado, então tem pouca gente, mas aí você vê, né? Olha só, tem o nome da banca inteira, já vou até colocar aqui, duas bancas aqui, as de baixo. Participação na banca de Ana Braga, que falou sobre o papel das madrastas nas relações familiares, ano de 2020. Trabalho de conclusão de graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Essa banca foi formada por mim, pela professora Roxana Borges, da UFBA, e pelo professor Leandro Cunha, também da UFBA. E outra aqui, participação da banca de Fernanda Vitória, que foi sobre devolução do adotado, a possibilidade do dano existencial em 2020, também graduação na UFBA. Então, foi eu, professor Leandro Cunha e professor Técio Espínola. Tudo certinho, aí você vai documentando, tá? Os eventos que participei aqui são os eventos que eu participei, não palestrei, tá? Então, você pode colocar alguns. Claramente aqui tem mais, né? Mas tem coisas que a gente não consegue recuperar mais. Imagina eu tentar buscar agora o histórico da época que assistia a congresso, desde a graduação é difícil. Então, você vai priorizando, colocando os principais. Trabalho de conclusão de curso de graduação, isso é interessante. Então, lá na frente, quando você se tornar professor, professora e tiver fazendo orientação de trabalho, você pode colocar aqui também, isso é bem legal. Eu, atualmente, só tenho o vínculo da Católica enquanto professora, né? Dei uma pausa para poder concluir a tese. E aí, estou com 4 orientandas esse semestre: Angélica, Juliana, Olivia e Núbia, né? Aí eu coloquei aqui o de Angélica, porque ela já vai defender no dia 27 agora, e a gente já tem o texto certinho, mas posteriormente vou concluir também sinalizando, né, de quem eu sou orientadora, tá? Isso é importante. Aí, quando a Angélica colocar lá, né, que fez esse trabalho de conclusão com minha orientação, vai aparecer com esse asterisco, esse símbolozinho aqui, né, do Lattes, para poder vincular ao currículo, né, do orientador. Então, aqui eu fui orientada do professor Camilo Leles Colani Barbosa, no mestrado, e do professor Leandro Reinaldo da Cunha, agora no doutorado. Então, eu estou vinculada aos meus orientadores. Então, a Angélica, se colocar lá, já vai aparecer. E aqui a questão da educação e popularização, que eu também, né, essa área eu não deveria ter incluído, porque geralmente não faço esse tipo de trabalho, mas não tem problema, né? Tá até repetido aqui. Tem algumas coisas que eu preciso dar uma atualizada. Mas, enfim, a gente acabou de ver, então, 3 currículos diferentes, né, com produções diferentes, em áreas diferentes, e para que vocês vejam também que é super possível, né? É muito importante isso aqui, assim, a existência, né, acadêmica que a gente precisa ter. Então, se você ainda não tem o currículo Lattes, acho que tá, né, pode ser um bom momento, uma boa hora para você fazer, e já ir incluindo o que você vem trabalhando, o que você vem fazendo, tá bom? Gente, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai olhando, respondendo quando der, quando puder, né, na medida da nossa agonia, mas o Instituto segue aberto, de coração aberto, de portas abertas para quem quiser se associar. E é isso, né? Vamos nessa. Agora é aguardar os próximos pequenos vídeos que a gente vai ter
e eu espero vocês. Quem quiser, segue lá o Ibadefem. Se eu não fizer esse merchan agora, as meninas me matam. No Instagram é @ibadefem, né? E qualquer coisa é só falar com a gente pelas redes sociais, tá bom? Beijo grande e até a próxima.